Para quem não me conhece, o meu nome é Roberto e hoje eu gostaria de falar sobre algo que está ligado intimamente à técnica, à tática e até ao controle emocional de alguns tenistas. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre a raquete. E a raquete? Ela sempre foi assim? Teve esse formato, esse cabo, essa armação? Nem sempre foi assim. Para a gente falar um pouquinho sobre a raquete, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá para 1860, um pouquinho antes da raquete propriamente dita. Como começou o tênis, tá? O tênis começou através de um jogo que eles, na Europa, tudo, que eles chamavam de jeu de paume, que significa um jogo de mãos. Seria um jogo bem semelhante a um jogo de peteca. Então a pessoa colocava uma luva nas mãos e eles batiam uma bola de uma pessoa para outra, com algo bem semelhante ao que seria o tênis de hoje. Só que essa luva não é uma luva como a gente pensaria nos dias de hoje, é uma luva maior, grande, de couro, mais parecida com um pandeiro, para poder proteger bem as mãos. Com o tempo, eles acharam que devia colocar um cabo nisso aí, nesse material. Esse material devia ser, estamos cansados de ficar jogando com as mãos, vamos inovar. Então eles criaram uma coisa que se chamava batois. Eu vou tentar ajudar vocês a imaginar o que seja um batois. Eu vi a foto dele e eu tenho uma coisa aqui parecida, tá? Isso aqui o pessoal deve conhecer, só que o batois ele era comprido, mais se assemelhando a um remo, tá? E uma das extremidades a extremidade desse remo seria uma parte mais achatada, um pouco mais oval, mais parecido com uma bolacha esmagada. Então agora, como eles jogavam com isso aí, como eles resolveram passar de jogar com a mão para jogar com esse batois, eu vou deixar para você imaginar. E quando apareceu uma raquete mais parecida com a que nós temos hoje? Através das raquetes com armação de madeira. Então as raquetes eram mais redondas, a cabeça era menor e o material da armação madeira. E o problema dessas raquetes o que era? Falta de estabilidade, porque eram raquetes difíceis de manusear, eram muito pesadas por causa do material. Na busca de mais estabilidade, esse material da armação que era de madeira transitou para o metal. Só que ainda não estava bom. Por quê? Porque eles experimentaram vários metais, desde o aço, que era muito duro, não era tão pesado quanto a madeira, mas ainda não dava uma boa estabilidade também, porque ele era muito duro, tá? E o alumínio, que era um material um pouco mais maleável, só que deformava com mais frequência. Ah, claro, né? Esqueci de avisar, nessa época da armação de madeira e de metal, já se colocava-se cordas na raquete, o que não acontecia antes. O batois não tinha corda e aquele jeu de paume também não tinha, era só uma luva. Na busca da estabilidade, a raquete continuou evoluindo e chegou mais próximo do que a gente tem hoje em dia, que foi a fibra de carbono. Fibra de carbono, também chamada de fibra de grafite ou simplesmente grafite. É praticamente o principal material que as raquetes são construídas atualmente. Tá? Hoje tem alguns outros polímeros juntos com ela, mas a fibra de carbono ainda está lá. Com isso eu consegui duas coisas com a raquete: leveza e dureza. Com isso eu pude concentrar a deformação nas cordas e não na raquete, como acontecia antigamente. Se você tinha uma raquete de metal, a raquete deformava também ao receber ou mandar a bola, você desferia um golpe. Então, com a fibra de carbono, você conseguiu uma raquete que tenha dureza suficiente, dureza do grafite, dureza do diamante quase,
e também uma grande leveza para você poder transferir os golpes com uma melhor performance. Tá? Com isso, e aí onde eu queria entrar, que é um principal assunto do vídeo, é que aí então é que nós começamos a falar mais sobre técnica, tática, controle emocional. Por quê? Porque a raquete começou a corresponder ao que o atleta precisava dela. Com a revolução da raquete, aconteceu uma outra revolução, uma revolução de certo modo científica. Apareceu ou ficou mais em ênfase a biomecânica. Hoje a biomecânica procura eficiência, uma maior eficiência em relação ao atleta e o seu instrumento. E esse instrumento que eu estou falando é a raquete de tênis.